Olá, eu sou o professor Alan, professor de Língua Portuguesa Gramática, e hoje a gente vai falar sobre os termos integrantes da oração. Na aula de hoje, nós veremos complementos verbais, objeto direto preposicionado, objeto direto intrínseco ou interno e o objeto direto pleonástico. Então vamos lá. Na abertura do capítulo de vocês têm essa imagem aqui, que traz a mensagem: aproveite somente hoje, R$ 119,00, compre a sua. Então aqui a gente tem um anúncio de uma TV, mas esse anúncio ele gerou uma confusão. Por quê? Porque essa TV ela foi oferecida por R$ 119,00 à vista, quando na verdade era apenas uma das parcelas dessa televisão. Então muita gente foi atrás para reclamar, mas por que isso aconteceu? Porque a frase estava faltando informação. Eu precisava especificar que o 119 era o valor de uma parcela, tá? Por mais que eu imagine que seja o valor de uma parcela, num anúncio eu preciso trazer a informação completa. Então não posso ter esse tipo de erro, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Os termos integrantes da oração. Então aqui, é possível perceber ali que cada elemento da comunicação ele é importantíssimo para que ela se estabeleça, né? E os diversos sentidos. Então, olha lá, analisar sintaticamente é mais do que isso. Refere-se ao reconhecimento das relações de dependência entre os termos da oração e a sua classificação. Ao compreender essas estruturas, nós podemos entender melhor os textos que produzimos, pontuar os textos com clareza, modificar estruturas textuais com o intuito de obter melhor poder de argumentação e estruturar a linguagem de acordo com a sua intenção. Então vamos lá. Aqui a gente vai estudar hoje especificamente os complementos verbais, tá? E a gente vai iniciar pelo objeto direto. Mas eu trouxe para vocês aí o conceito de complemento verbal, só para a gente já ir contextualizando tudo, para nas próximas aulas vocês ficarem mais à vontade. Então temos lá, os complementos são termos que completam o sentido dos verbos transitivos. Para verbos transitivos diretos, nós temos o quê? O complemento objeto direto, que é o que a gente vai ver nessa aula. E para os verbos transitivos indiretos, a gente tem os objetos indiretos, que é o que veremos nas próximas aulas. Então, no caso de verbos que exigem dois complementos, nós temos esses dois objetos, objeto direto e objeto indireto. Então, o objeto direto, ele complementa o sentido do verbo transitivo direto e ele não precisa de preposição. O verbo não exige a preposição do seu complemento. Então, eu trouxe lá um exemplo para vocês. Comprei o carro. Aí você vai perguntar, tá? Qual que é meu objeto? Vamos analisar isso aqui direito. Então, eu tenho lá a frase, comprei o carro. Comprei é o meu verbo, certo? Comprei o quê? Eu sempre faço essa pergunta ao verbo, para que eu consiga identificar o meu complemento. Então, eu comprei o quê? Olha lá, a resposta vai ser o meu complemento. Então, comprei o quê? Comprei o carro. O meu complemento tem preposição? Ali não tem, a gente tem só a presença do artigo. Então, eu tenho um objeto direto, ok? Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto, que a gente vai chamar de VTD, ok? Na outra frase, vamos lá. Essa primeira frase a gente não tem o sujeito ali expresso na oração, então a gente tem um sujeito elíptico, né? Mas a gente consegue identificar que seria o eu. Eu comprei o carro, tá? Ele só não está aparecendo, o famoso sujeito oculto. Na segunda frase temos lá, os alunos amam o professor. Então aqui, os alunos eu tenho o meu sujeito. Amam eu tenho o meu verbo, amam o que ou quem, tá? Então amam o professor. Então eu tenho lá o meu objeto direto, porque eu não tenho preposição, logo o meu verbo fica sendo verbo transitivo direto. Então, lembrem sempre de fazer a perguntinha, o que ou quem. A resposta para essas perguntas é uma resposta sem preposição, então eu tenho um objeto direto, beleza? Eu vou apagar aqui rapidinho para passar o próximo slide para vocês. Prontinho, vamos lá? Então aqui, objeto direto. Mais um exemplo para a gente
Dá uma olhada aí para a gente não se esquecer. Critiquei sua atitude e critiquei-a. Olhem só, os pronomes oblíquos, eles também vão funcionar ali como objeto direto. Então, os pronomes o, a, os e as vão funcionar também como objeto direto, ok? Critiquei sua atitude, eu posso transformar em critiquei-a, ok? Vamos para a próxima. Agora a gente tem um pequeno probleminha aqui. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que o objeto direto, ele não tem preposição. E agora eu coloco lá para vocês, objeto direto preposicionado. Aí você fala, professor, mas como assim não tem preposição e agora tem? Calma, que eu já vou explicar. A preposição no objeto direto preposicionado, ela vai acontecer em alguns casos específicos. E a gente tem que tomar cuidado para não cometer o equívoco de classificar como um verbo transitivo indireto. Por exemplo, em alguns casos, lá, ele vai aparecer com o uso da preposição. Então, temos aqui, devorou o leão o caçador. Aqui a gente teve a sentença, a ordem da sentença tradicional alterada. Então, devorou o leão o caçador. Aí eu pergunto, quem devorou quem? Claro que você deve estar imaginando, óbvio que foi o leão que devorou o caçador. Para retirar essa ambiguidade sem ter que voltar para a ordem tradicional da sentença, a gente vai colocar uma preposição para indicar qual é o objeto, tá? Então, eu coloquei ali, ó, na segunda, ao caçador, tá? Então, esse ao caçador, ele vai ser o meu objeto direto preposicionado, ok? Então, o verbo devorar, ele vai exigir um complemento sem preposição, mas nesse caso específico, eu acrescento a preposição para retirar a ambiguidade da sentença, ok? Então, aqui, a preposição aparece sem a necessidade do verbo. O verbo não exige preposição, ok? Se a gente alterar lá a sentença, a gente vai perceber. O leão devorou o caçador, ok? Então, quando a gente altera para a ordem tradicional, a gente percebe ali que o verbo não exige preposição. Neste caso específico, é só para retirar a ambiguidade da frase. O objeto direto preposicionado, ele também vai ocorrer diante de pronomes oblíquos tônicos. Então, a gente sabe que antes lá do mim, a gente sempre usa uma preposição, ok? Então, antes de mim, ti, ele ou ela, se, nós, vós ou eles, nós utilizamos a preposição. Então, quando esses termos, esses pronomes oblíquos tônicos aparecerem na sentença, eles terão a preposição, tá? E não por exigência do verbo mais uma vez. Então, eu não encontrei a ela. Então, ali eu tenho objeto direto preposicionado, porque eu tenho um pronome oblíquo tônico no final ali. Depois, ela não encontrou a mim, tá? Então, ali, ela não encontrou a mim, o sujeito é o ela, então esse ela não é pronome oblíquo aqui, ele é o pronome pessoal do caso reto, faz o papel do sujeito. Ela não encontrou a mim, então eu tenho ali o meu objeto direto preposicionado. E para a gente perceber que este verbo não exige preposição, eu coloquei uma outra frase sem o uso do objeto direto preposicionado para que vocês compreendam. Então, ela não encontrou o carro no estacionamento. Então, o carro vem sem o uso da preposição ali. A gente percebe que este verbo não exige, então é um verbo transitivo direto, tá? Eu só vou colocar por conta do pronome oblíquo tônico. Tem outro caso aqui, que é para retirar a ambiguidade. A gente já falou isso no primeiro exemplo que eu trouxe para vocês e eu quis trazer outro exemplo para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Então, olhem lá. Surpreenderam os aliados os inimigos. Então, eu coloquei alguns pontos de interrogação ali. Quem surpreendeu quem? Os aliados ou os inimigos? Então, para retirar a ambiguidade, eu acrescento o objeto direto preposicionado, eu acrescento a preposição. E aí eu sei que os aliados surpreenderam aos inimigos. Então, se eu fosse alterar para a frase, para a sentença tradicional, eu colocaria os aliados surpreenderam os inimigos, ok? Temos mais um caso de objeto direto preposicionado. Aqui a gente vai colocar diante da palavra Deus, por uma questão de respeito e tudo mais. Então, respeite a Deus. Não podemos ver a Deus.
estes verbos não exigem a preposição, mas a gente coloca diante de uma pessoa, de uma entidade que a gente tem respeito, enfim. Eu também posso colocar, pessoal, também posso acrescentar a preposição diante de outros substantivos próprios com essa mesma intenção de respeito e tudo mais, e não por exigência do verbo, mas daí serão casos facultativos. E ainda temos o caso do objeto direto preposicionado, quando eu tenho uma questão de paralelismo. Então, eu tenho termos sintaticamente idênticos ali e eu coloco a preposição. Então, olhem só, ama ao próximo como a ti mesmo. No a ti mesmo, eu preciso colocar a preposição por conta do pronome ali oblíquo. E ao próximo, eu coloco para ficar com uma mesma, é um termo sintaticamente idêntico, então eu acrescento a preposição, é um objeto direto preposicionado na questão do paralelismo. E por fim, a gente tem quando eu falo sobre uma parte, tá? Então, Alexandra bebeu do próprio veneno. Então, eu estou dizendo que ela bebeu parte deste veneno. Mais uma vez, o verbo não exige. Ontem eu bebi água. Olhem só, o verbo não exige preposição, mas eu acrescento para dar a noção de partitivo, de metade. Então, ela bebeu parte do veneno. E aí, por fim, eu acredito que esse seja o último caso, eu tenho lá pronomes indefinidos quando se refere a pessoas. Então, o professor Alan não cumprimentou a ninguém e observei a todos. Então, toda vez que eu tenho um pronome indefinido, me referindo a uma pessoa, eu coloco a preposição e eu tenho lá um objeto direto preposicionado. Agora, a gente vai falar de outro tipo de objeto direto, que é o objeto direto intrínseco ou interno. Esse é bem facinho para a gente gravar. Então, ele já traz uma ideia, esse complemento ele já vai trazer uma ideia que já foi expressa pelo verbo. Então, olhem só, ela bebia uma bebida amarga. Então, aqui ó, já tenho a ideia de que é uma bebida, né? Então, eu só coloquei ali uma bebida amarga. Então, eu tenho um objeto direto intrínseco na minha oração. Esse é bem simples. E aí eu tenho o objeto direto pleonástico. Meu Deus, professor, parece um palavrão esse nome. Realmente. Vamos lembrar lá do que é o pleonasmo. Sabe quando a gente fala subir para cima, descer para baixo, né? Ou quando a gente fala há alguns anos atrás, quando na verdade a gente só precisaria falar há alguns anos? Então, a gente está reforçando, repetindo. Em alguns casos a gente não deve utilizar o pleonasmo. Em outros a gente até pode. Este é o caso do objeto direto pleonástico. Então, olhem só, a miséria sempre a encontramos por toda parte. Então, eu tenho ali aquele azinho que ele está reforçando a ideia da miséria, ok? Então, a miséria sempre a encontramos por toda parte. Esse a, ele está repetindo a informação aqui, ele está reforçando o meu objeto direto. Então, este é o objeto direto pleonástico. E aí, pessoal, eu deixei algumas atividades para vocês realizarem em casa, tá? Então, são desenvolvendo habilidades e os exercícios complementares. Então, por hoje seria só e na próxima aula eu volto para fazer a correção desses exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.